Obrigado. Boa tarde a todos. Então, como o Nelson colocou, a questão que me foi trazida, e eu dei o título ao trabalho Pagar o Mal com o Bem, mas ele aborda a questão da pena de morte. E eu vou iniciar lendo do capítulo 16, o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: a verdadeira caridade constitui um dos sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. E dentro dessa exposição, eu vou lembrar da história do bandido da luz vermelha. Kirill Vattier era e foi o bandido da luz vermelha. Em janeiro de 1948, a cidade de Los Angeles, na Califórnia, sofreu com uma série de assaltos à mão armada a namorados que namoravam dentro dos veículos, dentro dos carros. E em uma dessas ocasiões, o artífice do assalto ainda foi além, sequestrou e molestou sexualmente uma menina de 16 anos de idade. E isto fez com que toda a cidade fosse em busca das autoridades, cobrando solução, cobrando o fim destas ocorrências. E Kirill Vattier Chessman era um recorrente em fazer, desde a infância, ligação direta em automóveis e, depois disso, abandoná-los pelo caminho. Ele foi mandado para um reformatório. De lá, ele saiu, mas continuou nas suas ações de cometer estes ilícitos. Mais tarde, ele recebe uma pena quando alcança a maioridade e a cumpre. Em parte e recebe benefício para cumprir o resto em liberdade. Mas na cadeia ele também não recebeu a socialização necessária e volta a cometer os mesmos ilícitos, só que agora agravados. Ele se associa, se alia a um de seus companheiros e começam, além de fazerem as ligações diretas nos automóveis, a cometerem pequenos assaltos. E isto faz com que ele seja e venha a ser um dos primeiros suspeitos. E, sabendo as autoridades que os assaltos eram cometidos por um veículo Ford de cor clara e de 2 portas, ocorre que ele foi preso num veículo Ford de cor escura de 4 portas. E o bandido da luz vermelha sempre colocava sobre o teto
uma luz vermelha para fazer de conta que era a polícia, evitando assim que suas vítimas fugissem ou tivessem medo daquela abordagem. Chessman é preso, levado a interrogatório por 72 horas e finalmente ele cede, exausto, à pressão e assume o crime do estupro, do assalto, e é condenado por 18 crimes, acusado inicialmente de 18 crimes, mas sempre nega o estupro e o sequestro, jamais assumiu isto. Vai preso desde o mês de janeiro e no mês de maio ele é julgado por um júri composto por 11 mulheres. Todos sabemos que os advogados, tanto de acusação como defesa, podem, através do sorteio, excluírem alguns dos jurados que são sorteados. E assim aconteceu, porque a defesa dele era uma defesa muito fraca, que não se interessou pelo caso, por ser uma defesa dativa. Chessman é condenado à pena de morte pelo gás mortal. Ele passa 12 anos na cadeia, esperando o momento. Por 8 vezes ele tem a sua execução adiada. Escreve 4 livros dentro da prisão, faz o seu estudo de direito, estuda tudo que é necessário para se formar um advogado, para poder fazer a sua própria defesa. E ainda assim ele não consegue reverter o caso. Aplica ele e repete ele inúmeras vezes que as vítimas que acusaram e que foram assaltadas diziam que o bandido da luz vermelha tinha cabelo preto e liso, os dentes frontais desalinhados e uma cicatriz sobre a vista esquerda. Chessman tinha cabelos pretos e lisos, os dentes frontais perfeitos e nenhuma cicatriz sobre a vista. Isso tudo passou desapercebido ao longo do processo. E ele finalmente vai para o corredor da morte e tem a data da sua execução anunciada. Uma advogada dativa se interessou pelo caso de Charles e, ao ver o anúncio de que ele seria executado, ela resolve, por caridade, interromper as suas férias no México, voltar para Los Angeles para tentar, num último momento, reverter a situação de Chessman, que ela nem sequer conhecia. Rosalie Asher era o nome dela. E ela vai, pega todo o processo, analisa ele profundamente e percebe estas controvérsias. A cor do carro, o número de portas, a descrição da pessoa também. É o dia 2 de maio de 1960, a data marcada para a execução. E ela procura o desembargador Gutman, que era o responsável por fazer as análises das extremas apelações para as sentenças de morte. E ela convence ele de que as dúvidas existiam. E ele responde ao tribunal
que as dúvidas existia, e a dúvida sempre é pro réu, que também estavam profundamente alicerçadas em todas as peças do processo, e determina que a sua secretária ligue para San Quentin, presídio onde estava Chessman, para que a sentença fosse interrompida. A secretária não consegue fazer a ligação. Não fecha, não completa. Era o tempo ainda das ligações feitas à manivela. Precisava-se pedir a uma telefonista que aí fechava a ligação. Até que esta telefonista se deu conta, se lembrou de que lá aonde estava o presídio San Quentin, mais um número havia sido acrescentado ao número dos telefones. Nós também passamos por isso há tempos atrás. Foi acrescido mais um número nos telefones fixos. Ao se lembrar disso, ela consegue completar a ligação. São 10h02 quando o telefone toca no presídio. Mas eram 10 horas quando as pastilhas de cianeto caíram na bacia de ácido sulfúrico. Não havia mais tempo para interromper a execução. Ela já estava em andamento. Chessman foi sereno e calmo até o local, até a sala de execuções. Sentou em sua cadeira serenamente, despediu-se dos seus carcereiros, cumprimentou o carrasco que iria liberar as pastilhas, acenou em despedida a toda a imprensa que assistia, e sua última ação foi gritar a plenos pulmões que ele era inocente, que ele jamais sequestrara e estuprara alguém. E assim, 10h09, ele desencarnou. Foi declarado oficialmente desencarnado. À luz do Espiritismo, toda essa questão, todo esse erro judiciário se explica. O espírito que encarnara naquele corpo, que recebera o nome de Chessman, numa existência anterior, havia cometido um crime que passou impune e que ele jamais revelara. E agora ele sofrera ali a libertação daquele seu débito kármico, porque em verdade, quem cometera os crimes que foram atribuídos a ele e que deram origem à pena de morte, foram cometidos por Charlie Terranova. E isto foi revelado por sua viúva quando do desencarne deste. Ela declarou a todas as autoridades e à imprensa de que o verdadeiro estuprador e sequestrador havia sido seu marido e que Chessman morrera inocente. O que equivale aí a nós dizermos por que o Espiritismo não aceita, não concorda e não prega a pena de morte. Porque dentro do Espiritismo todos nós sabemos que aquele que tem um débito kármico como este, tem inúmeras possibilidades de se livrar dele em vida. Chessman poderia ter se tornado um bombeiro e salvo inúmeras vidas durante as suas atividades. E se porventura viesse a perder a vida em um destes salvamentos, era ali que estava a sua redenção do crime que havia cometido. Mas isto lhe foi negado.
esta possibilidade não lhe foi dada por um erro. Também nós sabemos que Cristo nos disse que é necessário que os escândalos venham, mas ai de quem o escândalo vem. E isto é considerado uma situação de escândalo segundo a doutrina espírita. É tudo aquilo que está em desacordo com a lei de Deus. Outra questão do espiritismo não concordar com a pena de morte é que o direito sobre a vida e a morte só ao Senhor pertence. E assim, vamos ver a questão 796 do Livro dos Espíritos. Lá, Kardec pergunta: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E a espiritualidade responde: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. E mais, nos tempos de barbárie são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida em que se aproximam da verdadeira justiça, o que quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. E também, para nós, espíritas, a maior ilegitimidade da pena de morte se identifica em casos como o de Chessman. Uma surpreendente campanha jornalística contra o réu, um promotor eloquente e dramático como foi, uma defesa mal orientada, um conselho de jurados excessivamente rigoroso. Tudo isso contribuiu para um julgamento com resultado aberrante, entregando-se ao carrasco um réu que em outras condições deveria ter sido condenado apenas à privação da sua liberdade. Aí é que está o principal argumento contra a pena de morte: a falibilidade humana, quando embriagada pela emoção, facilmente se entrega ao excesso de praticar o castigo, ao invés de promover a justiça, se colocando como senhores sobre a vida e a morte, quando deveriam somente fazer cumprir a lei. E a questão 761 do Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida quando elimina da sociedade um membro perigoso? E eles lhe respondem: há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. E isso não foi praticado. Isso deixa claro que o Espiritismo reconhece, sem dúvida nenhuma, que há pessoas perigosas. Há pessoas que não têm condições de viverem em meio aos demais. E ele defende que estas sejam isoladas, para que sejam educadas, para que sejam ressocializadas, para que possam desempenhar plenamente as suas funções de acordo com as regras, os costumes e a lei da sociedade. Mas também reconhece que grandes fatores
que poderiam eliminar a criminalidade estão na educação, na erradicação do analfabetismo, na supressão das drogas e, acima de tudo, pela transformação dos homens, tirando do nosso meio o egoísmo, tirando também as omissões e fazendo com que a sociedade, no atual estágio de evolução em que nós nos encontramos, deixe de achar mais cômodo e menos dispendioso agir nas consequências, atacando aqueles em que na grande maioria das vezes são vítimas da mesma sociedade que os exclui, que os afasta, sem lhes dar aquilo de que eles muitas vezes precisam, que é o carinho, o amor e a atenção. E um texto bíblico nos fala que o amor encobre uma multidão de pecados, e esquecemos muitas vezes, e ouvimos com frequência quando há aquelas ocorrências que comovem, que trazem a emoção, que chocam a sociedade, alguém sempre diz: tinha que eliminar um ser destes. É um erro do qual ele não se dá conta. E para finalizar, eu quero lembrar aqui o que disse Santo Agostinho: mais vale o amor do que o rigor. Era este o meu tema e a minha mensagem para esta tarde. Obrigado.